Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas Rocha e junto com André Victor e o Marcos Aparecido estaremos apresentando o Marco Civil da Internet aplicado à análise de sistemas. Bom, o Marco Civil da Internet, reconhecido oficialmente como Lei 12.975 de 2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio de garantias e diretrizes. É a lei que regula o uso da internet por meio de garantias e diretrizes para os usuários da rede, inclusive com normas de intervenção do Estado quanto ao desenvolvimento da rede. A ideia surgiu em 2007, em resistência ao projeto de lei Azevedo, que estava sendo muito criticado na época por ferir os direitos de acesso do usuário à rede, sendo rotulado como AI-5 digital. O Marco Civil da Internet começou realmente a ser elaborado em 2009, onde houve a ação conjunta do Centro de Tecnologia e Sociedade, a Fundação Getúlio Vargas e também com participação direta da sociedade civil, comunidade empresarial e representantes das áreas técnicas e acadêmicas, por meio de colaboração online. Em síntese, algumas das medidas e garantias previstas pelo artigo 7 da lei são a inviolabilidade da intimidade e da sua vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, inviolabilidade e sigilo de fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma de lei, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo, novamente, por ordem judicial. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua própria utilização. Manutenção de qualidade contratada de conexão à internet. Informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviço, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso à aplicação de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a sua qualidade. Não fornecimento a terceiro de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso à aplicação de internet, salvo mediante consentimento expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Informações claras e completas sobre coleta, uso e armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que, vou repetir aqui, informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais. Olá, meu nome é Marcos e agora irei apresentar o artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações na internet, do que a lei se trata, bem como os dados pessoais e do conteúdo de comunicação privada, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das partes diretas ou indiretamente envolvidas. O artigo 10 trata sobre a guarda e disponibilização dos registros de conexão e o acesso à aplicação da internet. Nesse artigo, temos medidas quanto ao resguardo de dados e informações dos usuários, sendo elas: o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no artigo, de forma autônoma ou associado aos dados pessoais, ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. O conteúdo das comunicações privadas somente será disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer. O disposto no artigo não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para requisição. As medidas e os procedimentos de segurança e do sigilo devem ser informados pelo responsável, pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade. Repete o 4, que eu vou cortar essa. As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto aos seus segredos empresariais. Agora eu irei falar um pouco sobre o artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais ou de comunicação por provedores de conexão e de aplicação de internet,
em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional. Deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais e o sigilo da comunicação privada e dos registros. O disposto 1 no artigo aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. O disposto no artigo aplica-se mesmo em que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que a oferta de serviço ao público brasileiro ou pelo menos integrante do mesmo grupo econômico possuam um estabelecimento no Brasil. Os provedores de conexão e de aplicação da internet deverão prestar, na forma de regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou tratamento de dados, bem quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo das comunicações. O decreto regulamenta o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Bom, eu sou André Victor e eu vou dar procedência à apresentação. Relativo às multas e punições do artigo 12 da lei, informam o seguinte: advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa de até 10% do faturamento do Grupo Econômico do Brasil no seu último exercício, excluídos os atributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11, proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 e parágrafo único. Tratando-se da empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento de multa de que trata o artigo sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Para a atuação do governo federal para o desenvolvimento da internet do Brasil, o artigo 24 dispõe das seguintes informações. Artigo 24. Constitui-se diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no desenvolvimento da internet no Brasil. Estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica de serviços de governo eletrônico entre os diferentes poderes e âmbitos da Federação, para permitir um intercâmbio de informações entre as celeridade de procedimentos. Promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade. Adoção preferencial de tecnologias padrões e formatos abertos e livres. Publicidade e disseminação de dados e informações públicas, de forma aberta e estruturada. Otimização da infraestrutura das redes, estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade, à natureza participativa. E o desenvolvimento de ações e programas de capacitação para o uso da internet. A promoção da cultura e cidadania e também a prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão, de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. E bom, o que muda para as empresas de tecnologia de informação? Como elas deveriam se adaptar? Pela legislação, as empresas precisam auditar o acesso à internet e disponibilizar os dados ao governo e autoridades brasileiras. Caso essa exigência seja descumprida, o empreendedor está passível de responder criminalmente. Além disso, alguns pontos e medidas devem ser garantidos por parte das empresas, tais como garantir a inviolabilidade do seu banco de informações, que é basicamente estar de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
onde estão várias diretrizes para disciplinar a administração de dados. Garantir a segurança do usuário enquanto sob sua tutela, a criação da política e privacidade, que a empresa tem obrigação, caso utilize dados de usuários, orientar de forma clara e de que modos esses dados são colhidos e utilizados.